seja com todos. Ficou para mim, acho que todo mundo está esperando eu para ir. E por último, todo mundo está feliz. E a pressão é grande, mas não é uma competição, é um privilégio. Eu estava pensando comigo, eu estou pregando com pastores e para pastores. Um privilégio maior que esse não existe. Meu irmão, eu acredito que em reverência à palavra, a gente deve se colocar de pé. Vou convidar vocês a se colocar de pé. E quem é vez se tiver com a Bíblia abrindo no livro de Tiago, no capítulo 1 está dizendo assim: meus irmãos, sintam-se felizes por passarem toda a provação, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Curva a cabeça. Senhor meu Deus, aqui está a sua igreja, Senhor, a qual foi veio essa palavra no meu coração. Não sou eu, Senhor, eu quero transmitir nada, Senhor, mas é a palavra do Senhor, porque é a sua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento para que sejamos abençoados através dela. Amém. Pode se tomar sua assento. O tema dessa mensagem que eu preparei é o conhecimento que nos fortalece. Amém? A gente tem que entender que para ser vencedores na nossa vida é preciso entender alguns pontos básicos, mas alguns pontos. Primeiro, para vencer nesse mundo que a gente está na matéria, a gente tem que entender que tem que vencer no mundo espiritual. Ninguém vence no mundo material sem vencer no espiritual. Porque uma vida espiritual saudável nos traz uma vida abençoada. Quem não tem uma vida espiritual saudável não tem uma vida abençoada. Ela pode ter dinheiro, mas ela não sabe o que faz. Ela pode ter bens, ela não sabe o que faz. Ela pode ser rodeada de amigos, mas nada está bom. Então a vida espiritual saudável nos traz uma vida abençoada. É preciso saber reconhecer os meus adversários. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, tem algo interessante aqui. Diz assim: porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A gente precisa reconhecer o adversário. Muitas vezes a gente precisa reconhecer o adversário. Paulo aqui, ele viu primeiro a porta aberta, mas ele reconheceu que tinha muitos adversários. A gente muitas vezes não reconhece os adversários. E quem não reconhece os adversários não sabe como lutar. Ontem o nosso pastor estava pregando e foi confirmação da palavra que eu estava pregando. Davi, quando ele viu o gigante afligindo o seu povo, ele olhou uma oportunidade. Ele reconheceu que o gigante era grande e tudo, mas ele viu uma oportunidade. E muitas vezes a gente não reconhece oportunidades e não reconhece nem o adversário. Ele viu que o gigante era grande e ele precisava de uma estratégia. E ele pulou. Ele olhou aquele mundo, aquela cabeçona. Se fosse uma criança ele não acertava. Ele falou: meu adversário tem uma cabeça grande, é fácil de acertar. Foi o pensamento dele. Ele não pensou, sabe o que ele pensou? Se fosse uma criança, uma cabecinha pequenininha, não acertava. Então ele enxergou no adversário dele qual que era a estratégia que ele deveria usar. Não posso transformar a bênção de Deus em adversários. Sabe quantas pessoas colocam a bênção de Deus como adversário? Eu pego como exemplo, o pastor chega e fala: filho, você vai fazer tal coisa na igreja. Pastor, você sabe que meu filho é uma bênção, né? Eu não vou conseguir, meu filho atrapalha. Filho é bênção do Senhor, não é adversário. E tem muita gente que coloca bênção do Senhor como adversário. Outro coloca a mulher, esposo. Meu esposo é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Eles não vão deixar em paz. Eu não vou conseguir fazer o que é para mim fazer na igreja, porque minha esposa não vem para a igreja, não é crente. Meu esposo bebe. Está colocando a bênção. Lá no livro de Gênesis diz: não é bom que o homem ande só. Então é uma bênção. Família é um projeto de Deus. Tem pessoas que colocam o trabalho. Eu muitas vezes coloquei o meu trabalho como um adversário.
Eu viajava e falava, eu não posso exercer o ministério viajando. Mas era uma bênção, porque o que sustentava a minha família era o meu trabalho. Deus me abençoou com o trabalho. Mas eu colocava como adversário. E tantas pessoas hoje colocam bênçãos que o Senhor colocou na sua vida como adversário. É preciso reconhecer quem são adversários. A minha pergunta é, quem é o seu adversário? A preguiça? O medo? A pastora hoje confirmou a minha pregação no primeiro versículo, quando ela abriu, me deu vontade de chorar. Porque Moisés tinha medo, era um adversário, ele tinha medo de falar em público. Falava que Moisés era gago. Até hoje tem uma dúvida se Moisés era gago. Muitas vezes você escutou isso. Tem gente que tem preguiça. Isso é um adversário. Entendeu? Será que você é o seu adversário? Porque a gente luta muito contra nós mesmos. E para concluir essa mensagem, quando nós entendemos as nossas falhas, as nossas dificuldades, conseguimos enxergar um contexto. Quando você consegue enxergar as suas falhas do seu adversário, você consegue bolar estratégia. Foi o que Davi fez. Ele enxergou que ele era pequeno, o gigante era grande, e ele bolou uma estratégia. Quando eu enxergo que o meu adversário é meu medo, eu vou trabalhar o meu medo. Quando eu tenho medo de falar em público, eu vou trabalhar meu medo de falar em público. Minha esposa falou que ela destravou, mas ela não era destravada faz tempo. Ela sempre falava bem, mas ela falou que hoje é muito melhor. O ITQ nos destrava. A gente só tem a agradecer a isso. E eu quero deixar para vocês Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Para finalizar, quero convidar a igreja para se colocar de pé. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Curva sua cabeça, quero orar por você. Senhor meu Deus, aqui foi dito, Senhor, essas palavras, Senhor. Agradeço-te, Senhor, mais uma vez por estar aqui, Senhor, no nosso meio, Senhor, fazendo presente. Continua abençoando a cada um, Senhor. Se por acaso tocou no coração de alguém, Senhor, que essa pessoa se sinta abraçada pelo seu Espírito Santo. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém?